Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre o tema Deus luta nossas lutas, Ele guerreia nossas guerras. Uma passagem que ilustra isso está em 2 Crônicas, capítulo 32, também em 2 Reis, capítulos 17 e 18, e também em Isaías, capítulo 36. Essas três passagens falam do cerco do rei cruel Senaqueribe contra Ezequias, o rei de Judá. Esse capítulo 32, Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Começa assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. As cidades eram fortificadas. Em volta delas havia muros para proteção. E Senaqueribe mandou o seu comandante e sua tropa, que era um exército muito grande, fazer o cerco a Judá e a Jerusalém. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Um detalhe importante é sobre a fidelidade que é referida no início desse capítulo, quando fala que depois destas coisas e desta fidelidade, que coisas são essas? Como Ezequias se comportava para que fosse considerado um servo fiel? Vamos voltar um pouco aqui no capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando ele subiu ao trono, porque o terrível Acás, o cruel Acás, rei Acás, seu pai, havia morrido. E ele tinha como modelo o rei Davi, porque o seu bisavô, o seu avô, o seu pai não serviram de modelo de conduta, de vivência para ele, porque ele tinha uma outra maneira de pensar, um outro jeito de ser. Então ele foi buscar na sua ascendência em Davi, que é da tribo de Judá, da qual também veio Jesus. Ele buscou ali o seu modelo, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, e para alguns historiadores bíblicos, tendo imitado a Davi, ele também se tornou um servo segundo o coração de Deus. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Porque o seu pai havia destruído tudo que estava dentro do templo, e também muita coisa que estava no templo foi para o chão. Ele destruiu muita coisa mesmo e não permitiu que as pessoas adorassem ao Deus único. Ele plantou altares em vários pontos de Jerusalém e Judá e obrigou a que o povo prestasse culto aos seus deuses, aquela gama de deuses que fizeram a idolatria desse homem. E quando o rei prevarica, quando o rei ele é idólatra, o povo também acompanha, e não foi diferente aqui. Trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. Ezequias, ele não protelou. No primeiro ano, no primeiro mês, ele já foi consertar o que o pai dele havia destruído.
Então, muitas vezes a gente fica protelando, eu quero fazer a obra de Deus, mas nunca acha a hora de começar. O ano que vem eu começo o meu projeto, a semana que vem eu começo a ler a Bíblia, e são tantas coisas que a gente vai deixando para trás e o tempo vai passando. Ezequias foi diferente, ele já começou bem, ele começou fazendo o que ele tinha em mente, que era fazer tudo diferente do que seus pais fizeram. Então ele juntou os levitas e ajuntou os sacerdotes e disse: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário a imundícia. Tudo que estava lá dentro estava contaminado, foi retirado, fizeram uma limpeza total e tiveram que se purificar primeiro, porque temos que nos purificar para que possamos seguir de acordo com a vontade de Deus. Eles não poderiam fazer um trabalho de purificação no templo se eles não tivessem, primeiramente, purificado a si mesmos. E eles falam que os nossos pais fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e eles prevaricaram, voltaram as costas ao Deus de Israel e fecharam a porta do pórtico e apagaram as lâmpadas. Era muito importante que as lâmpadas permanecessem acesas. Tinham que, de 12 em 12 horas, irem lá e colocar azeite para que essas lâmpadas não apagassem. É como que fosse uma representação da presença de Deus naquele lugar. Então, o rei, o antecessor, o rei Acás, o terrível Acás, ele parou com tudo que fosse concernente ao reino de Deus. Não mais se queimou incenso a Deus, não mais nunca mais eles fizeram holocaustos ao Deus vivo. Parou com tudo. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e ao assobio, como vós o estáis vendo com os próprios olhos. Porque eles assistiram quando o rei Ciro, ele levou, por permissão de Deus, levou muita gente, uma multidão para Damasco, como servos, como escravos dele. Então, por isso que ele fala, como estão vendo os seus próprios olhos. Judá foi primeiro para o cativeiro, o cativeiro babilônico veio bem depois. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então, ele era um rei muito inteligente e de muita sabedoria, que ele compreendeu que se ele fizesse uma aliança com o Senhor, que é a melhor aliança que o ser humano pode fazer, a ira do Senhor se aplacaria, como de fato aconteceu. Então, quando nós falamos da fidelidade, nós estamos falando de tudo que o rei Ezequias fez. Os levitas purificaram o templo. Ele restabeleceu o culto ao Deus vivo. Voltaram a celebrar a Páscoa e regulou as contribuições para os sacerdotes e os levitas. Por quê? Para que os sacerdotes e levitas pudessem se dedicar exclusivamente ao templo, exclusivamente ao serviço de Deus, porque eles estariam focados no seu ministério. E isso é muito importante, que nós foquemos no nosso ministério, qual é o nosso chamado, e fazer bem feito, e fazer de coração, de boa vontade, porque é assim que o Senhor se agrada. Voltando a 2 Crônicas 32. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim,
muito povo se juntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Água é vida. Esse rei Ezequias, além de sábio, ele também era humilde. Ele não fez nada de sua cabeça, da sua própria cabeça, do seu próprio pensamento. Ele buscava a opinião de outras pessoas, mesmo estando hierarquicamente subordinados a ele, como ele buscou os príncipes e buscou os valentes para tomar opinião. E eles aconselharam a que ele tapasse a fonte das águas, porque água é vida. E se aqueles homens acampados ao redor da cidade tivessem água, eles poderiam permanecer por mais tempo ali naquele cerco. E faltando água, dificultaria muito a permanência deles ali, porque a gente resiste muitos dias sem alimentação, mas sem a água é impossível, não tem como. O nosso organismo é 70% água, então ele tem muita necessidade de estar sempre se reidratando. Então o povo ajuntou, taparam as fontes, e aquele ribeiro que corria lá de fora, ele foi levado para debaixo das muralhas, ele foi desviado e para servir o povo que estava lá dentro, não precisava mais sair para recorrer às fontes. Porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Essa preocupação, ela é muito pertinente, porque eles não poderiam mesmo encontrar água naquele lugar. E também aqueles guerreiros daquela época, os inimigos do povo de Deus, eles tinham mania, eles reservavam uma água para eles e o restante das águas, eles colocavam veneno para que muitos morressem e para que outros desistissem de resistir. E a água revigora. Eles não queriam o povo de Deus que esses homens fossem revigorados e permanecessem ali afrontando e humilhando o povo de Deus. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo. Milo é um arrimo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Disse que essas armas, esses escudos, foi o próprio Ezequias que forjou, que fez com as próprias mãos. Mas não é isso aqui, o texto não diz, mas há historiadores que reforçam essa ideia. Então, além de ter aqueles muros que já estavam lá, e também ele tinha que restaurá-los, porque havia brechas nos muros. Nós também temos que tomar muito cuidado com as brechas. O inimigo de nossas almas está sempre pronto a aproveitar essas brechas, penetrar por elas e contaminar a nossa vida, corrompendo os nossos costumes, corrompendo o que há de bom em nosso ser, porque o Satanás, nosso adversário, ele quer que nós saiamos do caminho de Deus, abandonemos o Deus vivo e possamos andar com ele, fazendo todo tipo de coisas erradas, porque ele não quer o nosso bem. Então, essas brechas que foram tapadas no muro é para que o inimigo não lançasse nada por esses buracos, por essas brechas. É assim também que, através da leitura da palavra, através de uma vida casta, uma vida santa, nós podemos tapar essas brechas de que o inimigo se vale para nos atacar. Então ele ergueu torres, porque essas torres, elas são muito importantes, porque do alto a gente enxerga melhor. E ele levantou outro muro, como se não bastasse o muro que já estava ali. Ele levantou outro muro para que aumentasse a fortaleza. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade
e lhes falou do coração. Agora o rei vai mandar uma mensagem para o povo. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco, maior do que o que está com ele. Sede fortes e corajosos. O Senhor fala para nós hoje, apesar das lutas, das dificuldades, das ameaças, das ciladas do inimigo, o Senhor fala conosco hoje através de sua palavra. Sede fortes e corajosos. Não temais. Não temais é uma expressão que aparece na palavra de Deus várias vezes, inúmeras vezes, e não vos assusteis, porque uma pessoa que está temendo, que está assustada, que está com muito medo, ela se sente paralisada, ela não consegue se mover, e muitas coisas que ela precisaria fazer, ela não faz, porque ela não consegue, porque o medo realmente limita a pessoa. Por isso que o Senhor pede que nós sejamos corajosos, para que nós tenhamos tranquilidade para avaliar o inimigo, para descobrirmos estratégias para que nós possamos livrar deles. E o melhor para nós é estarmos com o Senhor, ler a palavra, buscar o Senhor enquanto se pode achar, buscar o Senhor de várias maneiras, porque o Senhor está sempre pronto a nos ouvir, a nos estender a sua mão nunca está encolhida para o servo de Deus. E essa frase é importante, porque um há conosco maior do que o que está com ele. O que está com ele, com o inimigo, não é Deus. E Deus está conosco. Então nós estamos mais fortes do que qualquer exército, do que qualquer inimigo. Nós podemos nos sobrepor, não por nossos méritos, não por nossas forças, mas pelo Deus que nós servimos, através da força do Senhor, porque em nós não há força nenhuma. Somos falhos, somos fracos. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então, o braço do Senhor não é um braço de carne, o Senhor é espírito, e com eles um exército numeroso, incontável, mas o braço era de carne, o braço pode ser cortado, pode ser machucado, o braço pode ser vencido quando é de carne, mas o braço de Deus, a força de Deus, não há inimigo que possa vencer. Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome, à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Aqui eles começam a desafiar não somente o rei, como também ao povo. Eles falam o seguinte, que Ezequias pretendia deixar que o seu povo morresse de fome, que seu povo fosse derrotado, também morresse de sede. E ele continua, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Aqui está um terrível engano de Rabsaqué, que era o comandante que estava à frente daquela tropa, que estava ali desafiando o rei e o povo. Aqui ele achou que estava falando alguma coisa contra o rei, mas na verdade, espiritualmente, ele estava falando algo a favor do rei, porque Ezequias tinha mandado tirar os altos, derrubar aqueles altares de deuses estranhos, aqueles deuses que não são Deus,
o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Então, isso aqui é muito positivo para nós hoje, porque não devemos ter deuses, e sim honrar um único e verdadeiro Deus. E ele disse, Ezequias disse, vocês terão apenas um altar e apenas um Deus para adorar. E na cabeça desses homens de Rabsaqué e seus comandados, havia um prejuízo, porque vários deuses seriam mais fortes do que um único Deus. Aí ele cita que algumas cidades, algumas nações já tinham sido tomadas e que aquele povo servia a vários deuses e que esses deuses não foram suficientes para tomar aquelas nações da mão de Senaqueribe. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê descrédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. E eles continuavam pensando, continuavam dizendo, um Deus sozinho, o que ele pode fazer por tanta gente? O que ele pode fazer por uma nação? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor e contra Ezequias. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Nós vemos aqui, nós constatamos a influência do rei sobre os seus súditos, porque a palavra do rei é a mesma palavra de Rabsaqué e de seus comandados, que Deus sozinho, único, era insuficiente para dar vitória às nações. Então o pensamento deles é o mesmo. Por isso que é importante perceber isso, porque nós estamos vendo que quando o rei, ele honra a Deus, os seus súditos o honram também. E o contrário também acontece. E aqui é a prova disso. Eles tinham o mesmo modo de pensar. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Então eles queriam perturbar, eles clamavam alto, falavam alto contra Deus e contra o povo, para que eles se sentissem inferiorizados, para que eles ficassem perturbados e se entregassem, e causando pânico neles. Mas acontece que eles permaneceram calados, porque eles estavam sendo orientados pelo rei Ezequias que não respondessem. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Agora, um rei temente e um profeta de Deus se uniram para clamar. E eles clamaram a Deus. E nós vamos ver o resultado disso. A destruição do exército dos assírios. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. A terra dele era Nínive. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. É o seguinte, a gente vê o poder da oração de um justo. Ezequias e Isaías, eles clamaram e o Senhor mandou um anjo. Um único anjo foi capaz de dizimar, de acabar com 185 mil homens que estavam aquartelados ali para atacar o povo de Deus, o povo de Neemias e a fortaleza de Neemias. Ele nem precisou usar as armas que haviam sido forjadas, porque o Senhor
a arma maior, ele mandou, que é a arma espiritual. É o recurso dos céus. Um único anjo foi capaz dessa proeza. E para nós entendermos a importância de ter livrado o povo de Senaqueribe, vou falar rapidamente para terminar. Quem era Senaqueribe? Era um rei cruel. Ele matava até seus filhos para honrar os seus deuses. O mínimo que ele era idólatra, porque tudo de ruim esse homem fazia. Os inimigos, ele tratava dessa maneira, ele empalava os seus inimigos e também passava piche no seu corpo para que eles queimassem vivos. Fazia tudo enquanto é tipo de tortura. E então a gente pensa, Ezequias era filho desse homem, mas ele escolheu o melhor caminho, ele escolheu o caminho do bem. Então não é sempre, como dizem, como o sociólogo John Locke disse que o homem é produto do meio, nem sempre, porque Ezequias, ele não tinha exemplo do seu bisavô, que era o rei Uzias, que pretendeu, como Saul, ele pretendeu ser sacerdote, estava no templo para queimar incenso, quando o sumo sacerdote Azarias e mais 80 sacerdotes o enfrentaram e ele não quis se render. Então, na mesma hora, uma lepra apareceu na sua testa e essa lepra tomou conta do seu corpo e ele teve que ficar separado até a morte, porque a lepra não tinha recurso, não tinha remédio, e altamente contagiosa. E o filho de Uzias era Jotão. Jotão, que era o avô de Ezequias, ele virou as costas para o Senhor, ele não entrou no templo, ele não levou o povo a adorar a Deus. E o filho de Jotão era Acás, esse rei terrível. Então, ele não tinha um modelo positivo para seguir. Ele teve que buscar nos seus ancestrais, nos seus ascendentes. Ainda bem que ele escolheu Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que nossos modelos de comportamento sejam pessoas que nos inspirem a fazer o bem. Por isso que nós temos que cuidar e temos que buscar os melhores exemplos. E o melhor de tudo, o nosso modelo maior é Jesus. Então temos que andar com ele, conhecê-lo, para que nós possamos imitar as suas atitudes. Tudo que diz respeito a Jesus é o bem, é a vitória, porque Deus está acima dos exércitos, Deus está acima de todo poder desta terra. Que Jesus seja o nosso modelo. Hoje eu falei sobre uma luta onde Deus, mais uma vez, deu vitória a um rei e ao seu povo. Que o Senhor nos abençoe e perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.